Como lidar com a ansiedade? 8 técnicas do livro Ansiedade: Como enfrentar o mal do século, do autor Augusto Cury. Você tem algum desses sintomas? Ansiedade, mente inquieta ou agitada, insatisfação, cansaço físico exagerado, acorda cansado, sofrimento por antecipação, irritabilidade e flutuação emocional, impaciência, tudo tem que ser rápido, dificuldade de desfrutar a rotina, tédio, dificuldade de lidar com pessoas lentas, baixo limiar para suportar frustrações, pequenos problemas causam grandes impactos, dor de cabeça, dor muscular, outros sintomas psicossomáticos, queda de cabelo, taquicardia, aumento da pressão arterial, etc. Déficit de concentração, déficit de memória, transtorno do sono ou insônia. Se você respondeu sim, pelo menos para 3 ou 4 desses sintomas, deve mudar rapidamente seu estilo de vida, pois você sofre de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. De acordo com o autor do livro, a ansiedade gerada a partir da SPA é o mal do século. Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma mente tão agitada e estressada. Paciência e tolerância a contrariedades estão se tornando artigos de luxo. Quando o computador demora para iniciar, não poucos se irritam. Quando as pessoas não se dedicam a atividades interessantes, elas facilmente se angustiam. Raros são os que contemplam as flores nas praças ou se sentam para dialogar nas suas varandas ou sacadas. Estamos na era da indústria do entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. É muito triste descobrir que grande parte dos seres humanos de todas as nações não sabem ficar só, se interiorizar, refletir sobre as nuances da existência, se curtir, ter um autodiálogo. Essas pessoas conhecem muitos nas redes sociais, mas raramente conhecem alguém a fundo, e o que é pior, raramente conhecem a si mesmas. Não são apenas as drogas psicotrópicas que viciam, mas também o excesso de informação, de trabalho intelectual, de atividades, de preocupação, de uso de celular. Você vive esses excessos? Todos eles levam a mente humana ao mais penetrante de todos os vícios, o vício em pensar. Muitos entre os melhores profissionais padecem desse mal. São ótimos para sua empresa, mas carrascos de si mesmos. Uma pessoa muito estressada e com SPA pode gastar mais energia do que 10 trabalhadores braçais. As pessoas mais dedicadas e eficientes estão, com frequência, mais fortemente estressadas. Algumas das causas da SPA são excesso de informação, excesso de atividades, excesso de trabalho intelectual, excesso de preocupação, excesso de cobrança, excesso de uso de celulares, excesso de uso de computadores. Pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança. Se considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha saúde psíquica plena. Desacelerar nossos pensamentos e aprender a gerir nossa mente são tarefas fundamentais. Então, como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado e diminuir a ansiedade? Segue as 8 técnicas que irão te ajudar a enfrentar este obstáculo. Capacitar o eu para ser autor da própria história. No mundo todo, academias de ginástica exercitam o corpo. Colégios ensinam habilidades técnicas e autoescolas ensinam a dirigir veículos. Mas praticamente não há escolas que eduquem e treinem o eu para dirigir o mais complexo de todos os veículos, a mente humana.
Capacitar o eu para ser gestor psíquico não é apenas vital para a desaceleração do pensamento, é também fundamental para promover uma emoção saudável e uma mente criativa. Deixamos essa responsabilidade para a psiquiatria clínica e a psicoterapia quando já estamos doentes, ou ainda para a espiritualidade, a filosofia e os autores de autoajuda. Nossa espécie está em crise, por causa não apenas de ataques terroristas, epidemia das drogas, violência urbana, violência nas escolas, violência contra as mulheres, consumismo, pedofilia, discriminação, mas da hiperconstrução de pensamentos que violenta nossa mente e da inabilidade do eu como gestor da nossa psique. Você deve escolher se ficará na plateia assistindo passivamente aos pensamentos produzidos pelo fenômeno inconsciente ou assumirá o papel de diretor do script da sua história. Dependendo da sua decisão, as técnicas comentadas a seguir poderão ser vitais. Podemos e devemos deixar de ser meros atores coadjuvantes e assumir o papel de ator principal do teatro mental. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. Ser livre para pensar é muito diferente de ser escravo dos pensamentos. Ser livre em nossa mente é libertar o imaginário, inovar, ousar e propor novas ideias. É encantar nossos alunos, impactar nossos filhos e surpreender quem escolhemos para dividir nossa história. É dizer palavras nunca ditas e ter comportamentos inesperados. Por exemplo, para quem amamos, dizer obrigado por existir. Para quem acabou de nos decepcionar, apesar de ter me frustrado, eu aposto que você vai brilhar. Ser escravo da SPA, ao contrário, é não ter defesa contra o pessimismo, o conformismo, a autopiedade, o autoabandono, a autopunição, o sentimento de culpa, a agitação mental. É ser asfixiado por dentro e não agir. É ser aterrorizado em sua própria mente e ficar calado. Para libertar-nos desses cárceres, precisamos desenvolver uma genialidade não genética. Quando um ser humano aprende a se colocar no lugar do outro e a expor e não impor suas ideias, ele se torna um gênio na empatia. Quando aprende a ter resiliência, torna-se um gênio em sua capacidade de trabalhar perdas. Quando decide ser livre e transformar o caos em oportunidade para crescer, torna-se um gênio em inovação e criatividade. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Uma das mais importantes tarefas do eu é gerenciar, todos os dias, os pensamentos que debilitam e bloqueiam a inteligência, em especial aqueles que imprimem estresse por antecipar o futuro. Entretanto, é surpreendente como nosso eu faz o velório antes do tempo. Muitos de nós são críticos do misticismo, mas se comportam como cartomantes de segunda categoria. Sofrem por previsões da sua mente. Mais de 90% das nossas preocupações sobre o futuro não se materializarão, e outros 10% ocorrerão de maneira diferente do que desenhamos. Não é possível ter uma emoção estável e saudável sem dar um choque de lucidez nas preocupações diárias que nos assaltam. O eu pode e deve impugnar e discordar dos pensamentos de péssima qualidade. Nada coloca tanto combustível no mal do século, na ansiedade gerada pela SPA, do que sofrer pelo que ainda não aconteceu. Nosso eu deve pensar no amanhã apenas para sonhar e desenvolver estratégias para superar desafios e dificuldades. Mas, infelizmente, muitos se assombram com o futuro, sabotam sua qualidade de vida no presente. Fazer higiene mental através da técnica do DCD: duvidar, criticar e decidir. Fazer higiene mental é tão ou mais importante do que fazer higiene bucal ou corpórea.
Sem aprender a fazê-la, não é possível aliviar a síndrome do pensamento acelerado e a ansiedade. Uma excelente ferramenta para realizar uma higiene mental eficiente é a técnica do DCD: duvidar, criticar e decidir. Por que a dúvida é fundamental? Porque ela é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém libertou sua criatividade, rompeu paradigmas e produziu importantíssimas ideias se não aprendeu, ainda que intuitivamente, a manipular a arte da dúvida. Tudo em que cremos nos controla. Se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. Duvidar do controle do medo, da insegurança, da ansiedade, da impulsividade, da irritabilidade, da baixa autoestima é fundamental para superá-los. E a crítica, por que é vital? Porque a crítica e a autocrítica são os alicerces da sabedoria na psicologia. Criticar cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante, bem como a passividade do eu, é nutrir a lucidez e a maturidade psíquica. Muitos são ótimos em criticar os outros, não deixam nada passar em branco, a ponto de se tornarem difíceis de suportar. Porém, são incapazes de fazer uma autocrítica. São candidatos a deuses, possuem um eu engessado, jamais questionam sua rigidez, sua mente agitada e os seus pensamentos mórbidos. E para completar a técnica, devemos aplicar a determinação estratégica. Essa ferramenta é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. A determinação é a fonte da disciplina, da autodeterminação, da capacidade de lutar pelas metas. Sem disciplina, nossas metas se tornam motivações superficiais e não projetos de vida. Sem autodeterminação, nossos projetos se diluem no calor das dificuldades. A técnica do DCD não substitui o tratamento psicológico, pois é uma técnica educacional, mas torna a higiene mental efetiva. De quanto em quanto tempo tomamos banho em média? Em média, tomamos banho a cada 20 horas e fazemos higiene bucal a cada 4 ou 6 horas. E a higiene mental? Quanto tempo temos para realizá-la? Não podemos nos esquecer. No máximo, 5 segundos. Quando produzimos uma emoção ou um pensamento angustiante, devemos, no silêncio de nossa mente, aplicar a técnica do DCD. Devemos aplicar a técnica do DCD diariamente e de maneira livre, usando nossa própria cultura e capacidade. Inúmeras pessoas de vários países melhoraram sua qualidade de vida, aliviaram sua ansiedade e resgataram a liderança do eu, usando essa técnica psicológica e pedagógica preventiva. Duvidar de tudo o que nos aprisiona, criticar cada pensamento que nos fere e determinar estrategicamente aonde queremos chegar em nossa qualidade de vida e em nossas relações sociais são tarefas fundamentais do eu. Lembre-se de que duvidar e criticar vem antes de determinar. Caso contrário, o DCD se tornará uma técnica de autoajuda sem sustentabilidade, e não uma técnica científica e efetiva. Reciclar as falsas crenças. As falsas crenças são mais poderosas que eventuais pensamentos e emoções angustiantes. Exemplos de falsas crenças: sentimento de incapacidade, complexo de inferioridade, timidez, conformismo, necessidade neurótica de ser perfeito, autocobrança, pensamento convicto de que está programado para ser deprimido, ter fobia social, dependência, ansiedade. Há pessoas complacentes com os outros, mas implacáveis consigo mesmas. Vivem se punindo, pois têm a necessidade ansiosa de ser o melhor profissional, o melhor amigo, o melhor pai ou a melhor mãe. Há outras que acreditam que serão tímidas a vida toda, que terão dificuldade de falar em público e debater ideias. Há as que pensam que estão condenadas a ser depressivas ou conviver com sua claustrofobia para sempre.
Não poucas dessas pessoas são seres humanos maravilhosos, inteligentes, generosos, mas não para si. Vivem em calabouços que muitas vezes foram criados por elas mesmas. O pensamento, por ser virtual, faz da verdade um fim inatingível. Porém, as falsas crenças têm o poder de transformar a irrealidade em verdade absoluta, criando prisões psíquicas para o eu, que podem perdurar por toda a existência. Por produzirem cárceres psíquicos, tais crenças irrigam a SPA. O eu autossabotador dessas pessoas está sempre construindo armadilhas para que elas vivam como miseráveis, ainda que sejam admiradas socialmente. Aplicar a técnica do DCD diariamente sobre as falsas crenças é vital para reeditar os núcleos doentios de habitação do eu. Outra técnica poderosa é a mesa redonda do eu. Nessa técnica, o eu reúne-se todo dia no silêncio da nossa mente com nossas falsas crenças. E nessa reunião, estabelece um autodiálogo contundente, ou melhor, uma conversa franca, sincera, honesta, um debate com as mentiras, conceitos distorcidos e paradigmas infundados das falsas crenças. Essas duas técnicas são poderosas para quem quer sair da plateia, entrar no palco da própria mente e exercer os papéis solenes de gerenciar pensamentos, proteger a emoção e filtrar estímulos estressantes. Não ser uma máquina de trabalhar, o mais eficiente no leito de um hospital. A sexta ferramenta para aliviar a síndrome do pensamento acelerado vai ao encontro das pessoas mais realizadas profissionalmente. Como comentei, os melhores profissionais não param nunca, são viciados em trabalhar, em realizar atividades, em construir, em inventar. Ser empreendedor é vital para ser um construtor de projetos, mas ser empreendedor em excesso é a melhor forma de destruir a própria saúde emocional. Parece que esses profissionais desejam, embora não conscientemente, ser os mais ricos do cemitério. Sabem claramente que são mortais, mas vivem como se fossem eternos, como se fossem viver milhares de anos. Não há dúvida de que em alguns momentos de nossa história profissional temos que nos sacrificar, aproveitar as oportunidades, trabalhar muito, inclusive em feriados e finais de semana. No entanto, esse sacrifício tem que ser temporário e durar meses ou, no máximo, alguns anos. Ninguém é inatingível. Alguns trabalham excessivamente durante décadas, mas não para ter lucro, e sim para suprir as necessidades dos outros e enriquecer seu sentido existencial. Há religiosos e filântropos que se doam muito para os desvalidos, o que é nobre, mas, ainda que sejam felizes em ajudar os outros, o preço é alto. O altruísmo não administrado é desgastante. Não é possível doar-se excessivamente e ter um cérebro intacto. Mesmo uma mente brilhante, como a do mestre dos mestres, sofreu há 2 milênios um desgaste emocional sem precedentes na sua última noite. Uma análise psicológica e não teológica dos seus comportamentos demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte, preparou-se para suportar o insuportável e, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve hematidrose, suor sanguinolento, um sintoma raro produzido por estresse violentíssimo. Quase infartou antes de morrer sobre o madeiro, ante a sentença romana, mas não se curvou à ansiedade. Protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia no caos. Centenas de milhões de pessoas que o valorizam nas mais diversas religiões muito provavelmente não estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou nos focos de tensão. Não poucas vivem na lama da ansiedade. A utilização desses mecanismos explica sua fenomenal capacidade de lucidez para resgatar seu aluno mais culto no exato momento em que este o traía. Ele teve a coragem de chamar Judas de amigo e fazer-lhe uma pergunta. O que, como vimos, é o princípio da sabedoria na filosofia. Amigo, para que viestes? Isso indica que ele tinha medo não de ser traído,
mas de perder um amigo. Que mestre era esse que investia tudo o que tinha em quem o decepcionava? Judas tinha vocação social, queria ajudar os outros, mas quando precisou se proteger, falhou, foi um carrasco de si mesmo. Então, não se esqueça, controle-se para não ser controlado. Não ser uma máquina de informações. Na atualidade, qualquer computador, por mais lento que seja, tem capacidade de armazenar e resgatar mais informações que os cérebros mais geniais. Mas não é a quantidade de dados que dá relevância da criatividade e da eficiência intelectual. Estou convicto de que a ousadia, a autocrítica, a resiliência, a autoconfiança, a autoestima, a imaginação, o raciocínio multifocal, o raciocínio esquemático e a capacidade de abrir o máximo de janelas nos focos de tensão são mais importantes para a produção de novas soluções, de inovação, de respostas brilhantes do que uma supermemória saturada de dados. Computadores se formam com um excelente programa e um super banco de dados. Pensadores se formam com um bom banco de dados e com doses elevadas das funções mais complexas da inteligência. Quem não seleciona livros, textos, técnicas, cursos, artigos tem duas grandes possibilidades: expandir a síndrome do pensamento acelerado e bloquear sua criatividade. Lembre-se que Einstein, Freud e tantos outros produtores de conhecimento tinham menos dados em sua memória do que a maioria de seus discípulos das gerações seguintes. Então, como foram tão longe? Eles reciclaram suas falsas crenças e seu sentimento de incapacidade. Fizeram a técnica do DCD intuitivamente. Eram perguntadores, críticos, determinados. E, além disso, foram destemidos, intuitivos, imaginativos, mentalmente livres. Claro que falharam muito, tiveram noites de insônia, foram zombados, excluídos, desacreditados, mas quem vence sem crises e acidentes vence sem glória. Não ser um traidor da qualidade de vida. A oitava e última técnica para aliviar a SPA está ligada a um erro dramático. Antes de discorrer sobre ele, permita-me perguntar: você já foi traído de alguma forma? Não poucos de nós já foram traídos. Só os amigos nos traem, os inimigos nos decepcionam. Só as pessoas a quem nos doamos muito pode nos ferir tanto. E você, já traiu? Talvez fiquemos inibidos em responder, mas, sinceramente, todos nós já traímos. E, o que é pior, traímos aquilo que é mais relevante para ter uma mente livre e uma emoção saudável. Traímos nosso sono, nossos finais de semana, nossas férias, nosso relaxamento. Traímos o tempo precioso que poderíamos gastar conosco, fazendo uma higiene mental, reciclando nossas falsas verdades, nutrindo-nos com o prazer de viver. Somos todos traidores. E nossa traição não para por aí. Traímos o diálogo com as pessoas que nos são mais caras, traímos o tempo com nossos filhos, amigos e parceiro ou parceira. O diálogo entre duas pessoas é a melhor forma de transferir o mais notável legado, as novas experiências. E a transferência desse legado é fundamental não apenas para aliviar a SPA, mas também para alicerçar as relações e dar sabor à existência. Cada ser humano, independentemente de seu status social e cultura, e do qual fragmentado seja emocionalmente, é um mundo a ser descoberto, um universo a ser explorado. Acho estranho as pessoas quando estão num elevador, não olharem para a face uma das outras, e sim para os números dos andares. Todos temos necessidade de dialogar, porém nos escondemos com facilidade. Infelizmente, nós estamos morrendo mais cedo emocionalmente. Embora vivamos mais tempo biologicamente, não sabemos ser gestores da nossa emoção. Dilatar o tempo, dialogar, falar de nós mesmos, gastar tempo com aquilo que o dinheiro não pode comprar. Espero que você tenha sucesso nessa fascinante jornada. Desejo que você seja um grande sonhador e que, entre seus sonhos,
sonha em ter um caso de amor com sua qualidade de vida. Caso contrário, terá uma dívida enorme com sua saúde emocional e com uma mente livre. Desacelere. Aprenda a gerenciar seus pensamentos e proteger a sua emoção, pois, por mais forte que seja, você é um simples mortal. Obrigado por existir.